Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias lá em Gênesis capítulo 13. Gênesis capítulo 13. Gênesis capítulo 13. Nós estamos numa série de pregações no livro de Gênesis. Começamos semana passada no capítulo 12 e vamos até o capítulo 25. Mas aqui é igual aqueles filmes, viu, que tem sequência. Caso você perca uma, não fica desesperado, não, que no outro capítulo a gente vai dando para entender, tá bom? Fica tranquilo. E se você quiser acompanhar e eventualmente perdeu, tem sempre aí Saiu tudo? Tem sempre aí a internet, está no nosso canal lá, você pode assistir direitinho, tá bom? Gênesis capítulo 13, nós vamos ler nesse momento do verso 1 até o verso 10. Gênesis capítulo 13, nós vamos ler nesse momento do verso 1 até o verso 10. Eu vou lendo aqui, os irmãos podem acompanhar na sua Bíblia, daqui a pouquinho a projeção chega lá, vamos lá. Abraão saiu do Egito e foi para o Neguebe, ele, a sua mulher e tudo o que tinha, e Ló foi com ele. Abraão era muito rico, possuía gado, prata, ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até o Betel, até o lugar onde primeiro tinha armado a sua tenda entre Betel e Ai, até o lugar do altar que anteriormente tinha feito. E ali Abrão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abrão, também tinha rebanhos, gados e tendas. E a terra não podia sustentá-los para que morassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de maneira que não podiam morar na companhia do outro. Houve desentendimento entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Então Abrão disse a Ló: não deveria haver conflito entre mim e você, e entre os meus pastores e os seus pastores, porque somos parentes chegados. Não está toda a terra aí diante de você? Peço que você se afaste de mim. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se você for para a direita, irei para a esquerda. Ló ergueu os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, até a região de Zoar. Isto foi antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Vamos orar? Pai, obrigado por essa manhã, obrigado por esse tempo lindo, por esse dia maravilhoso e pelo privilégio que até agora tivemos, ó Pai, de adorar o Teu santo nome, com lindas canções, de orar, de participar da ceia. Pai, como é maravilhoso ser igreja do Senhor, estar na presença do Senhor, desfrutar da presença do Senhor, Pai. Nós pedimos agora, Deus, que o Senhor continue a ministrar nos nossos corações por meio da Tua palavra. Que o Senhor fale de forma poderosa, Pai, trazendo edificação, transformação, exortação, ó Pai, para o nosso coração. Que pela Tua graça e pela Tua misericórdia, o Senhor me use como Teu instrumento nessa hora. É a oração que fazemos a Ti em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós começamos a ver semana passada, a história de Abrão. Esse Abrão é o Abraão, mas ainda não é o Abraão, ele ainda é o Abrão. Esse Abrão era um caldeu da terra de Ur, ele não era um crente, para usar um termo mais coloquial, e ele foi chamado então por Deus a ir para uma terra que ele havia de mostrar, que ele havia prometido a ele. E a gente viu que Abrão atende esse chamado, é uma coisa assim avassaladora, parece que a gente está falando de um cara assim, poxa, como ele entendeu a coisa legal, mas ele vai andando pela terra de Israel, ainda não terra de Israel, mas andando ali pela terra de Canaã, e quando ele vai chegando ali perto da fronteira com o Egito, começa a ter uma grande fome na terra de Israel. E aí, quando se tinha fome naquele tempo, a primeira ideia que se vinha era, vamos para o Egito. Porque o Egito tinha o rio Nilo, que tem até hoje, e o rio Nilo era sempre uma fonte de abastecimento, e por isso o Egito sempre foi tido como lugar de prosperidade. E o que ele fez foi ir para o Egito mesmo, só que lá no Egito parece que aquele Abrão que a gente conheceu deu ruim. O coração dele começou a ser revelado, porque logo no caminho ele fala para a mulher, olha, você é bonita demais, esse povo vai ficar olhando você lá, vão querer você e vão me matar. E aí o que ele faz com que ele mente. É uma meia mentira, porque de fato Sarai era meia irmã dele. Mas ele diz, olha, é minha irmã, não é minha esposa. Então ela é tomada como esposa de Faraó. Pelo menos
foi levada para o harém dele, e ali Deus traz maldição sobre Faraó. Faraó, então, a Bíblia não nos diz como, mas ele descobre que Sarai não era de fato irmã, mas era esposa de Abrão. E adultério era errado até entre os povos pagãos. Então, eles pegaram e entenderam que estava sendo amaldiçoado por causa disso. Então, Faraó dispensa Abrão e dispensa Sarai e toda a sua família, e etc, etc. Um detalhe. Abrão recebeu um dote, uma espécie de dote, para ter Sarai como sua. Então, o Faraó deu gado, deu escravos, escravas, deu ouro, prata, deu muita coisa para Abrão, e Abrão sai de lá, então, feito tudo errado, e sai de lá um homem rico, próspero, e parece que deu tudo certo. Foi bom ser ruim, foi bom falhar. E aí agora a gente vai começar a ver que todo pecado tem consequência. Todo pecado tem consequência. Então, hoje nós vamos falar sobre decisões, ou decisão. A primeira que a gente coloca aí é a decisão de voltar. Olha só. Verso 1. Abrão saiu do Egito e foi para o Neguebe, ele, sua mulher e tudo que tinha, e Ló foi com ele. Abrão era muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez a sua jornada do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro tinha armado a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que anteriormente tinha feito. E ali Abrão invocou o nome do Senhor. Invocou o nome do Senhor. Meus irmãos, a gente precisa entender o que aconteceu com Abrão no Egito para a gente entender o que aconteceu aqui. Como eu disse a vocês, Abrão falhou, ele desacreditou da promessa, ele não confiou na promessa. Então ele saiu da terra que Deus havia prometido e foi para uma outra terra buscar abrigo. E lá nessa outra terra, como um pecado chama outro pecado, ele começou a agir de forma pecaminosa. Ele mentiu, ele foi inconveniente, ele aceitou os presentes do faraó, mesmo que não era justo, e por aí vai. Só que eu queria que você começasse a perceber algumas coisas aqui. O que faraó perdeu lá no Egito? Ou o que Abrão perdeu lá no Egito? Primeiro, Abrão perdeu tempo, porque ele tinha comunhão com Deus, ele tinha feito um altar, ele tinha invocado o nome do Senhor, ele estava na terra que Deus tinha prometido, ele estava no lugar que Deus queria que ele estivesse. Mas, por causa das circunstâncias, ele saiu. Então, ele perdeu tempo. A segunda coisa que ele perdeu foi a oportunidade de testemunhar sobre Deus para o faraó. Ele fez justamente o contrário, como às vezes a gente faz. Em vez dele ser o cara justo, o cara bom, o cara verdadeiro, o cara sincero, não. Ele foi o mentiroso, ele foi o usurpador, ele foi aquele que se apropriou por causa do engano. Quando o faraó começou a oferecer gado, ouro, prata, escravos, ele falou assim, não, faraó, minha consciência pesou, eu não posso aceitar essas coisas, porque, na verdade, ela é minha mulher. Ele não fez nada disso, ele se apropriou, opa, show de bola, me dá que eu quero. Agora, o pior é que ele perdeu a bênção de Deus. Mas como assim, pastor? Ele acabou de ganhar um monte de coisa? Mas você sabe o que veio no pacote do ouro, da prata, dos escravos e escravas, do gado e do bode? Entre eles veio uma escrava chamada Agar. E essa mulher, meu irmão, vai dar um pepino lá para frente. Porque essa mulher vai gerar uma outra família, uma outra descendência inimiga de Israel. Por quê? Porque um dia Abrão deixou de confiar no Senhor, olhou para as circunstâncias e tomou a decisão baseada naquilo que ele podia ver, e não baseado na promessa de Deus. Ainda que a gente não esteja vendo a consequência agora dos pecados de Abrão no Egito, elas vão surgir mais à frente dessa história. E a gente vai chegar lá um dia. Daqui uns dias, na verdade. Mas vamos para a parte boa. Abrão parece ter reconhecido o seu pecado. Olha só, ele saiu do Egito, ele volta pelo Neguebe, ele volta pelo mesmo caminho que ele veio, e diz o texto que ele veio com tudo que ele tinha, veio com Ló, veio com mulher, veio com os bens, veio com todo mundo, e no verso 3 ele diz assim, fez a sua jornada do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro tinha armado a sua tenda, entre Betel e Ai. Por que esse lugar? Porque foi nesse lugar que Deus falou com Abrão.
Então ele quis voltar para o lugar onde na cabeça dele ele ia encontrar com Abrão, porque ele tinha se encontrar com Deus, porque ele tinha se perdido de Deus. Ele tinha deixado Deus, é como se ele tivesse dito assim: Deus, deixa que eu resolvo com as minhas capacidades, com a minha força, com o que eu posso fazer aqui, depois a gente conversa. Ele foi para o Egito, deu mais ou menos certo, voltou, e agora que ele está arrependido, ele vai para o encontro de Deus. Ele vai até o lugar que anteriormente tinha feito, e ali invocou o nome do Senhor. Ele convocou o Senhor. Ele disse: Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, eu estou aqui, eu preciso me encontrar com você. Ele pediu uma audiência com o Senhor, essa é a ideia. Essa é a ideia. E aí a gente aprende algumas lições importantes aqui. Talvez uma lição muito importante que a gente aprende aqui é que um coração arrependido não permanece no Egito. Um coração arrependido não permanece no Egito. Você já viu aquelas pessoas que dizem assim: olha, eu reconheço meu pecado, eu sei que eu errei, mas continuo indo nos mesmos lugares, conversando com as mesmas pessoas, se colocando na mesma condição de tentação. Ou seja, ele reconhece o pecado, mas ele é incapaz de sair do Egito. Ele reconhece o pecado, mas ele é incapaz de sair da condição que o faz pecar. Então, quem reconhece o pecado, sai do Egito. Segunda coisa, quem reconhece o pecado, sai do Egito e vai ao encontro de Deus. Na cabeça de Abrão, aonde é que Deus estava? Naquele lugar que Deus falou com ele, no lugar onde ele levantou o primeiro altar de adoração. Então ele falou: é para lá que eu tenho que ir, porque eu falhei, eu abandonei esse Deus, eu preciso voltar para lá. Então, se em primeiro lugar um coração arrependido sai do Egito, um arrependimento verdadeiro sai do Egito, em segundo lugar, um arrependimento verdadeiro vai ao encontro de Deus. Porque não adianta você só sair do Egito, só sair da sua condição, onde você é tentado, onde você fraqueja, onde você peca, se você não se colocar diante de Deus. Você sabe por quê, meu irmão? Porque nós não temos força para vencer o pecado. Nosso coração, ele é naturalmente mau. O pecado é uma coisa que a gente faz de forma instintiva. Quer ver um negócio? Quando alguém te ofende, quando alguém é truculento com você, quando alguém te humilha, qual é o primeiro sentimento que vem à sua cabeça? Qual é o primeiro instinto que vem? Vou orar por essa pessoa. É claro que não. Você quer matar ela, você quer humilhar ela, você quer bater nela, você quer extravasar o pecado, porque isso sai de forma natural, isso não é forçado, porque o seu coração está preso, escravo do pecado. Por isso que para que nós possamos vencer o pecado, nós precisamos estar na presença de Deus. Não é só um reconhecimento do pecado, mas é um reconhecimento de que eu também não consigo vencer o pecado. Que eu preciso estar na presença dEle. Na presença dEle. De forma que eu poderia dizer o contrário. Alguém que não sai do Egito e alguém que não se coloca na presença de Deus é alguém que não se arrependeu de verdade. Deixa eu contar uma história triste para vocês. Certa feita, eu estava com um casal e a esposa, o esposo tinha traído a esposa. E aí, esse é sempre um caso assim complexo, a gente infelizmente passa por isso algumas vezes. E aí, a esposa crente e o marido não crente. E aí ela: pastor, eu não sei e tal, mas ali é uma relação complexa, ela era muito dependente emocionalmente do marido. E, na verdade, ela me procurou só para atestar o fato de que ela tinha que perdoar. E ela se surpreendeu quando eu disse o seguinte: olha, você só deve perdoar ele se você realmente entender que há arrependimento verdadeiro. Caso você não entenda que há arrependimento verdadeiro, se tiver qualquer margem de dúvida, então você não deve perdoar. Aí ela assustou, falou assim: mas pastor, pensei que era para perdoar assim, qualquer. Eu falei: não. O perdão, ele vem diante do arrependimento. Quer ver um negócio? Viva sem arrependimento. Vê se você vai parar no céu. Não vai, não.
Viva cheio de orgulho. Viva cheio de si mesmo. Viva achando que você sabe todas as coisas e que suas ações são corretas, independente do que Deus falou ou do que o mundo pensa. Quando você fechar o olho e abrir, vai estar muito calor. Vai estar bem quentinho. Não vai ter essa brisa suave que nós estamos sentindo aqui, não. Porque não existe perdão sem arrependimento. Não existe. E aí eu disse a essa mulher, você entendeu? Entendi. Não, mas eu acho que ele arrependeu. E eu conversei com ele também. E claramente ele não tinha arrependido. Passou um ano depois. Antes, calma. Eu disse assim para ela, olha, deixa eu dizer algo para você. Se acontecer novamente, você nem precisa conversar comigo mais. Meu conselho para você é, se separe. Esse casal mudou da cidade. E aí a gente pegou, um ano depois ela me liga, pastor, oi, tudo bem, como é que você está, querida, não sei o que, pastor, separei. É mesmo? Pastor, uns 8 meses depois eu descobri que ele estava com aquela mesma pessoa, que ele não tinha arrependido de verdade. E eu pensando comigo, então, eu já sabia, mas é coisa que a gente não pode falar assim, né? Meu irmão, não existe arrependimento se você permanece no Egito, se você permanece no mesmo ambiente, se você permanece na mesma circunstância. Não existe arrependimento se você não se coloca na presença de Deus. Não existe. Mas o texto continua. Então, a primeira decisão aqui foi a decisão de voltar, uma decisão de que eu me arrependi. Agora o texto continua, diz assim, Ló que ia com Abrão, também tinha rebanhos, gados e tendas. A terra não podia sustentá-los para que morassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de maneira que não podia morar um na companhia do outro. Houve desentendimento entre os pastores e o gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam nessa terra. Então Abrão disse a Ló, não deveria haver conflito entre mim e você, entre os meus pastores e os seus pastores, porque somos parentes chegados. Deixa eu dar uma pausazinha aqui. Quando a gente vai para Gênesis capítulo 11, no finzinho, nós vamos ver que o pai de Ló morreu, o irmão de Abrão. Ló, então, foi tomado como quase que um filho adotivo para Abrão. Lembra, Sarai não podia ter filhos. Então, naturalmente, Abrão também não podia ter filhos, porque Sarai é a sua esposa. Então, Ló era como que um filho para Abrão. E agora eles foram para o Egito, lá eles voltaram extremamente prósperos, o rebanho cresceu demais, até aqui a gente não tem uma noção de tempo, quanto tempo esse negócio passou, mas passou um bom tempo, o rebanho cresceu demais, a terra já parecia pequena, e os pastores das ovelhas, dos gados, que gerenciava lá o que eles tinham do rebanho, começaram a brigar. E Ló parece que estava querendo ir para a briga. Porque a atitude primeira aqui é de Abrão. Abrão que chama Ló para conversar e diz assim, Ló, vem cá. Cara, você é como um filho para mim. Eu te amo de coração. Não tem para que a gente ficar nessa confusão aqui, não. Não tem para que a gente ficar nessa briga aqui, não. Dá uma pausazinha aqui. Ló foi seguindo Abrão, certo? Ló era órfão. E ele foi seguindo Abrão, confiando no que Abrão estava confiando na promessa que Abrão tinha. Só que a gente vai perceber, por causa de um detalhezinho do texto aqui, que quando Ló foi para o Egito, parece que ele conheceu um mundo que até então ele não conhecia. Ele começou a ver algumas riquezas, algumas belezas, algumas coisas que despertou algo no coração de Ló. Uma vaidade, um orgulho. E a gente vai ver isso de maneira mais clara. Mas antes, deixa eu dar uma pausazinha para a gente terminar esse texto. Abrão então diz, não deveria haver conflito. Abrão está zen, gente. Abrão está paz e amor. Ele já tinha entendido o que ele tinha feito de errado lá do Egito. Voltou, invocou o Senhor, Deus me perdoa, Deus eu quero andar na tua presença, Deus agora nós somos intimidade pura, eu não te largo mais.
E aí começa a confusão, porque é sempre assim. A gente está próximo de Deus, vai começando a confusão. E aí Abrão, vem aquele problema de Ló, os pastores estavam lá, aquela briga, aquela confusão, e Ló parecia estar insurgindo contra Abrão, e Abrão diz assim: Ló, relaxa, relaxa, fica tranquilo. Fala o seguinte, dá uma olhada na terra aí, você escolhe. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Porque Abrão agora tinha aprendido a lição. Abrão vivia segundo a promessa de Deus. Abrão não vivia mais segundo as circunstâncias que fez com que ele saísse de Canaã e fosse para o Egito. Abrão vivia segundo a promessa de Deus. Então, para Abrão, entrar numa confusão, numa briga, num conflito, não faria sentido. Porque ele sabia que, no fim das contas, quem está dirigindo a vida dele é Deus. Então, está tudo certo. Se a minha vida está sendo dirigida por Deus, eu não preciso ficar brigando pela minha honra. Eu não preciso ficar brigando pela minha glória. Eu não preciso ficar brigando pela minha posição. Eu não preciso ficar brigando pelo meu status. Se a minha vida é dirigida por Deus. Agora, se não é, aí eu preciso brigar muito. Eu preciso ir para o conflito. Eu preciso passar a perna em quem quer que seja. Eu preciso enfrentar quem quer que seja. Porque a vida e a minha história dependem de mim. Vocês entenderam o que eu estou dizendo aqui? Abrão não. Minha vida está com Deus. Ló, brigar é a última coisa que eu estou querendo. Relaxa seu coração. Uma vez eu fiz uma brincadeira com a Ju, foi brincadeira mesmo. A Ju, a gente estava em casa, e aí a Ju foi brigar comigo, acho que eu não tinha lavado a vasilha, alguma coisa assim. A gente não tinha os meninos ainda não. Sabe aquele negócio depois eu faço e eu não fiz? Eu nem lembro mais o que era. E aí a Ju veio brava falar comigo. Ela é baixinha, semblante bonitinho e tal, mas é braba. Tem uma ascendência maranhense aí que deu um... E aí ela pegou e veio brava falar comigo. E aí daquela hora eu comecei a rir por dentro. E eu fiz isso mesmo, gente. Eu peguei, eu estava assim. Peraí, você quer brigar? Então vamos brigar, eu vou arrebentar essa televisão agora. Só que a Ju é muito delicada e muito sensível. E eu fiz brincando, de verdade. E ela olhou. E eu não, calma, eu estou brincando. Porque o conflito não é o bom caminho. E desfazer do conflito como eu tentei também não é. Agora, se nossa vida é dirigida por Deus, então os meus passos são leves. As minhas brigas não são minhas. Os meus conflitos não são meus. Porque no fim da conta, a minha história não é minha. Ela é de quem? Ela é de Deus. Ela é de Deus. Abrão está sossegado, meu irmão. Ele está em paz. Ele tinha acabado de invocar o nome do Senhor. Ló, vai para onde você quiser, Ló. Faz o que você quiser, Ló. Eu te abençoo, meu filho. E aí vem o terceiro ponto, verso 10. A decisão de não confiar. Ló ergueu os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, como o jardim do Senhor. Gente, presta atenção, olha como é que a Bíblia está descrevendo esse lugar, parecia o Éden. Quando ele viu a campina do Jordão, é o rio Jordão, então era um lugar assim verde, bonito. E aí, olha só o que diz aqui, como a terra do Egito até a região de Zoar. Essa informação aqui, ela destaca. Porque, peraí, já havia feito a comparação com aquilo que poderia ser o de mais belo. O que é? O Éden. Não tem nada mais espetacular da criação, que já foi criado, do que o próprio Éden. Por que, afinal de contas, foi registrado esse trecho aqui como a terra do Egito? Porque a intenção do autor é mostrar que o que Ló estava procurando é o que ele viu no Egito. Quando Ló foi para o Egito, ele foi meio que contaminado por uma certa vaidade, por um certo luxo, por um certo status, por um certo poder. A cultura entrou no coração de Ló. E é por isso que, na verdade, os conflitos existiram.
Porque talvez Ló não era só um problema de terra, mas é um problema de quem manda. É um problema de quem tem um maior rebanho. É um problema de quem tem os melhores pastores. É um problema de quem tem os melhores funcionários, os melhores escravos, as melhores escravas. O problema parece que era muito maior do que a própria terra. Porque Ló viu como é que funcionava isso no Egito. E aí é por isso que esse texto traz isso como destaque. Como na terra do Egito, que Ló estava procurando, era o que ele viu no Egito. E é por isso que a gente tem que ter cuidado, irmãos. Porque às vezes a gente até sai do Egito, mas nem sempre o Egito sai da gente. Você pode até largar de ir naquele lugar, conversar com aquela pessoa, estar naquela circunstância, mas se o seu coração continua pensando naquilo, desejando aquilo, almejando aquilo, ainda que você tenha saído de lá, aquilo não saiu de você. E aí olha a informação, porque lembra, quem escreveu esse texto aqui foi Moisés, durante a peregrinação do povo que saiu do Egito em direção à terra prometida. Então esse texto aqui foi escrito muitos anos depois do que realmente aconteceu. E aí Moisés acrescenta essa informação. Isso foi antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. É quase que como o seguinte: Ló olhou, viu uma campina muito bela, um lugar lindo, um lugar maravilhoso, mas era onde estava Sodoma e Gomorra. Lá você não está entendendo a latada que você está entrando. Agora, acompanha comigo um texto que tem lá em 1 João. 1 João, capítulo 2. 1 João, capítulo, não está aí projetado, tá? 1 João, capítulo 2. Quando João está escrevendo para o povo, ele tá falando sobre como a gente deve amar a Deus, o que significa amar a Deus e não amar ao mundo. No verso 15 até o verso 17, ele diz assim, olha só: não amem o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O que João está explicando aqui? Olha, primeiro que o conceito de amar aqui para João, e não é só para João, em toda a Bíblia, amar não é um sentimento, amar não é um negocinho gostoso que você sente no coração. Amar é ação. Esse negócio de sentimento tem a ver com a Disney. O nosso amor, quando alguém diz assim, eu não amo mais ele. Por quê? Porque você não demonstra mais atos de amor para com ele. Então, de fato, você não ama mais ele, não. Porque amar é fazer. Amar é fazer. Na Bíblia sempre foi assim. Amar tem a ver com ação. Então, quando João está dizendo aqui, olha, filhinhos, aliás, não amem o mundo, não façam as coisas do mundo, não vão em direção ao mundo, não ajam de acordo com o mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, e aí ele define o que há no mundo em 3 aspectos, presta atenção: desejos da carne, desejo dos olhos e soberba da vida. Essa é uma definição resumida do que é viver no mundo. Do que é viver no mundo. É alguém que atende os desejos da carne, instintivos, e aí carne é pele mesmo. É alguém que atende os desejos dos olhos, cobiça, é alguém que vê, que gosta, ele vai pelo que ele vê. E alguém que atende a soberba, é status, é poder, é estar numa colocação acima dos outros. Ele resume o mundo nessas 3 áreas. O que Ló está fazendo aqui, gente? Ele olhou, ele viu a campina, ele começou a desejar aquilo. Era lindo demais, era como Éden, era como o Egito. Era um lugar que era aquilo que o coração dele queria. Era um lugar em que a soberba dele atendia o desejo. Então, verso 11, Ló escolheu para si. Ló não considerou mais nada. Ló não considerou mais ninguém. Ló não considerou o tal do Abrão que tinha adotado ele como filho, que tinha cuidado dele como filho, que tinha provavelmente repartido os bens dele com Ló. Ló apenas tomou uma decisão baseada em si mesmo.
Ló se mostrou alguém orgulhoso, se mostrou alguém incrédulo, se mostrou alguém mundano, se mostrou alguém egoísta. Por quê? Porque essas são as características daqueles que vivem no mundo. Daqueles que vivem no mundo. Apesar de Ló ter andado com Abrão, ter participado das experiências do encontro de Abrão com Deus, aquilo não moveu o coração de Ló. Aparentemente não moveu o coração de Ló, pelo menos não até esse momento. Toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente. Assim separaram-se um do outro. Abrão habitou na terra de Canaã e Ló foi morar nas cidades da campina. E iam armando as suas tendas até Sodoma. Gente do céu. Sabe quando você está vendo um filme de terror e o vilão está lá do outro lado? Você já viu, porque o filme já te mostrou. E a mocinha está aqui, entrando no quarto. E você está gritando de cá, não entra não, não entra não. É mais ou menos essa sensação que eu tenho aqui. Ló, pelo amor de Deus, você não está entendendo o que é essa Sodoma, rapaz. Você não tem ideia do que isso vai gerar para a sua vida. Você não tem ideia das consequências que vão dar na sua vida. Não vai, Ló. E ele armou a tenda até a divisa com Sodoma. Ora, aqui é uma informação que já existia, tá bom? Os moradores de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Essa aqui é uma constatação. Então, essa informação é uma informação que Ló já sabia. Ló olhou para o campo, que coisa maravilhosa, top, parece o Éden, me lembra o Egito. Mas o povo lá é ruim, o povo lá é pecador. Me viro com isso. O importante é que a terra é boa. Já tomou decisão baseada nisso? Gente, tem uns negócios umas decisões que a gente toma na vida, que é impressionante. Eu não sei se eu já concluí uma coisa da minha vida. Eu vou mudar a palavra para não ficar feio, tá bom? Mas uma coisa que parece pedra, tem a densidade de pedra, é porque é pedra. Mas o desejo do nosso coração, às vezes, olha para aquela pedra e fala assim, isso está parecendo ouro. Isso está parecendo pão. Isso está parecendo dinheiro. O desejo faz com que aquela coisa transforme. Como eu já tomei decisões ruins por causa disso. Não, vai ser diferente. Não, o negócio parece latada. Tem cheiro de latada, tem gosto de latada. É porque é latada. E ainda assim a gente entra. Ainda assim a gente vai. É isso que o texto está mostrando aqui para a gente. Ló tinha consciência de que aquele era um lugar perigoso. Mas ele é negligente, porque mais do que o medo da eventual maldade do povo, ele era um cara egoísta, orgulhoso. E o coração dele estava cheio de vaidade. Então, era essa a decisão que ele tomou. Ele decidiu não confiar em Deus. Ele viu Deus falando com Abrão. Ele participou das experiências de Deus com Abrão. Mas ele decidiu não caminhar mais com Deus. Abrão, vai com seu Deus aí, que agora eu tenho gado, agora eu tenho rebanho, eu tenho escravo, eu tenho tenda, eu tenho tudo, a campina é minha, está tudo certo, deixa comigo. Vai ser que esse é Deus para lá. Eu quero ser que nem no Egito. E aí vem a última parte, olha só. Se Ló decidiu não confiar em Deus, se Ló decidiu confiar somente na sua capacidade de ver, somente nos desejos do seu próprio coração, Abrão confiou em quem? Em Deus. Mas cá para nós, parecia que era ruim, né? Porque Ló, além de estar perdendo uma pessoa que ele amava, ele está perdendo força de trabalho, ele está perdendo rebanho, ele está perdendo muita coisa com Ló. E o pior de tudo, ele está perdendo a melhor terra. Ele está ficando agora com a terra ruim. E Deus é tão misericordioso, gente, que em situações assim, em situações que parece que nós perdemos o que é melhor, em situações que parece que nós não conseguimos alcançar o que de fato era melhor, Deus tem misericórdia de nós. Porque olha só o que acontece no verso 14. O Senhor disse a Abrão,
depois que Ló se separou dele. Eu fico imaginando que Abrão estava lá sentado, meio amuado, meio triste. Alguém que ele amava saiu. A terra parecia que não era tão boa assim. Às vezes ele pensou, gente, vamos passar fome de novo. E para o Egito eu não posso ir mais. Como é que eu faço? E aí, olha o que Deus faz, gente. O Senhor disse a Abrão, depois que Ló se separou dele: erga os olhos e olhe. De onde você está para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Porque toda essa terra que está vendo, eu darei a você e a sua descendência para sempre. O que Deus está fazendo aqui, gente? Resgatando no coração de Abrão a motivação com base na promessa. Abrão, você não perdeu nada. Presta atenção, Abrão. Erga os olhos. Olha para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. O que Abrão estava vendo, gente? Terra boa, terra ruim, terra que já habitava outras pessoas, terra que já tinha outros povos. Abrão não estava vendo uma terra livre, uma terra verde, uma terra limpa. Abrão estava vendo uma terra ocupada. Abrão estava vendo uma terra que nem todos os lugares eram bons. Mas o que Deus está desafiando ele? Não olhe com os seus olhos, olhe com os meus. Não enxergue com os seus olhos, enxergue com os meus. Veja com os olhos da promessa, porque tudo que você está vendo, eu vou te dar. Tudo que você está vendo vai ser seu, e vai ser da sua descendência, e vai ser para sempre. Porque a minha promessa, Abraão, a minha promessa, ela não é passageira. A minha promessa, ela não é uma promessa para durar pouco tempo. A minha promessa não é uma promessa para satisfazer o momento do seu coração. A minha promessa é uma promessa de eternidade. É uma promessa de eternidade. É uma promessa de eternidade. E esse é o desafio do nosso coração, meu irmão. É olhar e enxergar, mas sem ser com os nossos olhos. É enxergar com os olhos do Senhor. É enxergar com a promessa do Senhor. Porque, veja bem, meu irmão, quem é você? Você é alguém que foi chamado por Deus a experimentar intimidade com Deus, ao ponto de se assentar à mesa de Deus. E ao fazer isso, você agora é filho de Deus, herdeiro de Deus, e é garantida a você a vida eterna. Porque a promessa de Deus é de eternidade, é para sempre. No entanto, tem dia que a gente está doente, tem dia que a gente está humilhado, tem dia que está difícil. Como que a gente continua nesses dias? Como que a gente levanta nesses dias? Se os nossos olhos só veem desgraça, se os nossos olhos só veem coisa ruim. A lição aqui é a mesma. Olhe com os olhos do Senhor. Enxergue com a promessa do Senhor. Porque nada muda quem você é nele. Nada. Nada. O texto continua, verso 16, farei a sua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então será possível também contar a sua descendência. Levante-se e percorra essa terra, o seu comprimento e a sua largura, porque eu a darei a você. Abrão, não é para você ficar moado, quentado, quietinho, não, é para você levantar. Seja motivado pela minha promessa, eu estou com você. E eu já te disse, eu vou dar essa terra para você. Não vai ser só a terra onde Ló foi, não. Vai ser tudo, o norte, o sul, o leste, o oeste, todos os lugares. Porque a minha palavra é contigo. Porque eu estou com você. Eu darei a você. E aí, o verso 18, a injeção de ânimo de Deus deu certo. E Abrão, mudando as suas tendas, foi morar no carvalho de Maré, que era junto a Hebrom, e ali edificou um altar ao Senhor. Porque, mais uma vez, ele reconheceu que Deus era o Deus da vida dele. E ele edifica um altar ao Senhor e diz, Senhor, louvado seja o teu nome. Obrigado pela tua santa palavra. Meu irmão, você pode estar meio desanimado, desestimulado. E eu não estou dizendo que não tem razão, não.
circunstâncias ruins, decisões do passado que estão tendo consequências agora. Eu não sei. Mas você precisa se lembrar que a verdadeira motivação dos nossos passos, a verdadeira capacidade que nós temos de enxergar, não está em nós, mas está nele. E por isso nós precisamos confiar na promessa dele. E ir adiante, e seguir adiante, e levantar, mover as nossas tendas e edificar um altar ao Senhor. Eu quero concluir com as seguintes palavras. Olha só, o que fazer? Primeiro, precisamos confessar os nossos pecados e não podemos fazer isso no Egito. Precisamos voltar para a casa do Pai e nos lançar inteiramente na sua presença. O primeiro chamado para nós nessa manhã, meu irmão, é de arrependimento. Qual é o seu Egito? Como que o Egito tem alcançado o seu coração? Arrependa-se disso. Saia disso. Não só fisicamente, mas também no seu próprio coração. Se lance na presença de Deus, porque você sozinho não é capaz de vencer o pecado. E diga: Senhor, eu estou aqui, tem misericórdia da minha vida, tem misericórdia da minha história. Eu fui no Egito, eu conheci o Egito, e eu vi que lá não é o meu lugar. Eu preciso do Senhor. Eu preciso da tua mão. Segundo, precisamos aprender a confiar em Deus e, com isso, não entrar em contendas por causa do nosso orgulho. Esse aqui é mais difícil do que o primeiro. Porque a gente vive num tempo de tanta vaidade, de tanta soberba, que é difícil você não entrar numa briga. Não tem aquela frase? Eu dou um boi para não entrar numa briga, mas eu dou uma boiada para não sair dela. Não tem um negócio desse assim? Eu falei certo? É isso mesmo? Eu não sou bom nesse ditado, não. Às vezes eu erro. Olha, eu não queria brigar, não, mas agora que eu entrei, nós vamos até o fim. Até o fim da onde, amigão? Até o fim do quê? A minha vida e a sua, o fim é rápido. Mas em Cristo é eterno, é para sempre. Que fim é esse que você vai? Deixa de ser orgulhoso. Deixa de ser orgulhoso. Você não precisa lutar pela sua vaidade, pelo seu orgulho. Ah, pastor, mas aí vão montar em cima de mim, como é que vai ser? Vai ser que nem Abrão. O Senhor vai te aparecer, ou vai falar contigo, como talvez esteja falando nesse momento, e dizer assim: olha, eu estou com você. A minha palavra, a minha promessa está com você. E a minha promessa é para sempre. É para sempre. Pare de confiar em homens. Pare de confiar na sua própria capacidade. Passe a confiar no Senhor. Terceiro lugar, minha fé precisa ser refletida, principalmente em situações de contendas e discordâncias. Essa é a hora da nossa fé realmente aparecer, gente. Porque se não for nessa hora, se for agora, nesse momento aqui, agora aqui nós é tudo crente bonitinho, show de bola. A gente canta as músicas, a gente erga as mãos, a gente se emociona, e está tudo certo, não estou dizendo que está ruim, não. Mas aqui é mais fácil. O problema é como é que nós vamos fazer com a hora que sair daqui. O problema é como é que nós vamos fazer quando os gigantes aparecerem diante de nós. Quando as contendas vierem a nós. Porque lembre, Abrão não foi na direção de Ló, foi Ló que foi na direção de Abrão. Quarto, nossas decisões revelam a verdade do nosso coração. Suas decisões têm demonstrado verdadeira confiança no Senhor? Ló decidiu ir para Campina Verde, que parecia o Éden, o Egito. Abrão decidiu confiar no Senhor. Então, pronto, você for, eu vou para o outro lado. E você, tem decidido o quê? O que você tem decidido? Qual é a base das suas decisões? Quais são as motivações das suas decisões? É a promessa do Senhor? É quem você é no Senhor? Porque é isso, essa é a lição de hoje aqui, gente. Essa é a lição de hoje aqui. Você precisa sair daqui pensando o seguinte: cara, eu preciso decidir melhor. Eu tenho decidido com base no meu orgulho, na minha vaidade. Eu tenho decidido com base nas circunstâncias. Eu tenho decidido com base no sistema. Eu tenho decidido com base em sei lá o quê. Aliás, eu não tenho nem decidido, eu estou deixando a vida me levar.
E hoje o chamado de Deus para você, decida com base na minha promessa. Decida com base em quem eu disse que você é. Quinto, decidir com base na confiança do Senhor nos liberta e não nos escraviza. Nos deixa leves. Por quê? Porque a história é dele e ele é o grande regente de tudo. Você já pensou você não ter a pressão de decidir se amanhã chove ou faz sol? Você não ter a pressão de decidir se amanhã você quebra ou se você prospera? Você não ter a pressão de decidir essas coisas? Você poder viver leve, porque você sabe que na verdade quem decide isso é o Senhor? E o seu dever é só viver com base nele? Já pensou você ter a leveza de saber que você está no banco do passageiro e não do motorista? É bom demais, gente. Não tem nada melhor que estar de passageiro, não. Você pode dormir, pode conversar, pode curtir a paisagem, porque você é passageiro. Agora, quem está no motorista não é tenso. É tenso. Glória a Deus, nós não estamos no motorista. Nós estamos no passageiro, confiando que nós estamos com o melhor motorista, o que é dono de tudo e de todos. Uma última frase para a gente terminar. Deus nos chama a olharmos para Ele, a enxergarmos a realidade por meio dEle. Se assim o fizermos, encontraremos paz e liberdade. Porém, se olharmos com os nossos olhos, não seremos capazes de enxergar tudo, pois somos egoístas, briguentos e negligentes. Vamos orar ao Senhor? Nós vamos cantar mais uma música. E à medida que nós cantamos essa música, eu quero convidar você a ter um tempo de reflexão. Essa música diz que o Senhor é um Deus de promessa, um Deus de aliança, um Deus que não falha, um Deus que não nos abandona. Esse é o nosso Deus, meu irmão. E é por isso que nós estamos aqui, é por isso que nós adoramos o santo nome dEle, porque Ele é o nosso Deus. Se agarre a essa promessa, se agarre a essa aliança, confie nele de todo o seu coração. Vamos cantar ao Senhor e faça dessa música um tempo de oração.
Meus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de alianças, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei que luta por mim. Meus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Pai, obrigado, Deus. Obrigado pela tua promessa, pela tua aliança, pelos teus olhos que nos enxergam. Obrigado, Deus, porque o Senhor de fato cuida de nós. Pai, nós queremos colocar as nossas vidas diante do Senhor, ó Pai, porque há medo no nosso coração, a ansiedade do nosso coração, a dor no nosso coração, Pai. E por vezes é tão difícil enxergar a vida com os teus olhos, dar passos com base na tua promessa, Pai, porque há tantos sentimentos que nos cercam. Mas eu peço ao Senhor, ó Deus, vem com teu Espírito Santo sobre nós, ó Deus. Nos redime de nós mesmos, ó Pai. Tira toda a escama dos nossos olhos, nos capacita a enxergar, nos dê força para levantar, para caminhar, motiva o nosso coração de forma eterna e perene, ó Pai. Porque nós dependemos de Ti, Deus, por isso nós clamamos ao Senhor. Nós dependemos da Tua ação, nós reconhecemos a nossa incapacidade, nós reconhecemos a nossa fragilidade, o nosso pecado, ó Pai. Nós não temos força para vencer os desafios que são apresentados a nós. Por isso nós confiamos no Senhor, que é o dono da história, que é o Rei do mundo, que é o soberano sobre tudo que há. As nossas vidas são Tuas, ó Pai. As nossas famílias, os nossos negócios, o nosso trabalho é do Senhor, ó Pai. Nos ajuda a decidir com base na Tua promessa. Que as nossas decisões glorifiquem o Teu nome, honrem, ó Pai, quem o Senhor é
e a promessa e a aliança que o Senhor fez conosco, Pai. Nós descansamos na Tua presença nessa manhã, ó Deus, em nome de Jesus.